Paz, Senhor, meus irmãos, estamos alegres, estaremos estudando a lição 7 da Escola Dominical da Revista dos Adultos. O título da lição é Estevão, um mártir avivado. O tema do trimestre é Aviva a tua obra. O chamado da Escritura ao quebrantamento é o poder de Deus. Revista comentada por pastor Inácio Renovato. E estamos falando sobre o avivamento. Na lição passada falamos sobre Pedro. Falávamos ali a respeito do Pedro antes do avivamento, Pedro após o avivamento. E agora a gente vai falar desse Estevão, né? Temos poucos detalhes, a Bíblia, né, ela traça poucos detalhes sobre a vida de Estevão, mas o que ela nos informa já demonstra, né, que ele era um homem, né, de boa reputação, cheio de fé. Tanto é que ele foi escolhido ali para ser um dos diáconos. E ele não parou por ali, né? Mesmo sendo diácono, ele também era um evangelista, como veremos aqui na lição, e um apologista, pois ele defendeu ali a fé, né, na frente do Sinédrio, né, diante dos seus acusadores, e foi o primeiro mártir. O primeiro mártir, né, no sentido, né, que nós temos da palavra mártir, que é aquele que morre, né, aquele que oferece sua vida por amor a Jesus, embora quando a gente vai ver a origem do termo mártir, também significa testemunha, né? Ele levou essa função de testemunho de Jesus até o fim, até o extremo, né? Até a morte, e recebeu a coroa da vida, como diz lá em Apocalipse. Se formos fiéis até a morte, recebemos a coroa da vida, a recompensa que é a vida eterna. O texto áureo diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. E a verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nós estamos com alegria nessa noite de estarmos compartilhando aqui, né, a meditação sobre essa lição com o professor Evandro Caldeira, glória a Deus, que é o responsável, né, pelos nossos comentários da leitura diária, né? Então, aqui no canal, as leituras diárias, aquela meditação que temos de cada versículo aqui que a revista nos sugere, é feita por ele, o nosso irmão Evandro Caldeira. Pai, Senhor abençoado. Amém, meu irmão. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. É com muito prazer que estamos aqui em mais uma aula para aprendermos com o nosso professor, irmão Fernando. Vamos nessa, irmão Fernando. O irmão tem contribuído muito com o nosso canal, né, prosseguimos em conhecer o Senhor, e tem contribuído também em algumas lições, né? Se os irmãos olharem aí nas playlists, sempre temos a participação do nosso irmão Evandro. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 6, de 8 a 10, e Atos 7, o versículo 54 ao 60. Irmão Evandro, pode fazer a leitura para nós? A leitura diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Capítulo 7, versículos 54 a 60. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Um texto tremendo, né? E chama atenção também esse finalzinho, né? Ele adormeceu, né? A Bíblia não diz que ele morreu, né? Ele dormiu ali no Senhor, aleluias, e antes desse momento que ele é apedrejado, ele viu os céus abertos, né? O Senhor, então, lhe dá esse refrigério naquele momento que ele estava sendo martirizado. Os objetivos da nossa lição são apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte, e conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo, né? Então, sem o Espírito Santo, Estevão não podia fazer nada, nem nós também podemos resistir, né, a toda sorte, né, de perseguição, de oposição ou de sofrimento. Mas com o Espírito Santo, nós podemos todas essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como dizia Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. A palavra-chave da nossa lição é Marte, né? Como já falamos no significado atual, a gente tem essa palavra para aquele que morre, né? Em nome, né, de uma causa, ou em nome, no caso aqui, os mártires cristãos, em nome do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, sem negar a Cristo, né? Defendendo a sua fé até a morte. Mas, no sentido, né, original da palavra, no grego, significa testemunha, né? Então, quando o Espírito Santo, né, foi prometido para que os discípulos ficassem ali em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, né, então viria a virtude do Espírito Santo sobre eles, eles seriam testemunhas, né? E essas testemunhas, podemos dizer também que eles também foram mártires, porque com exceção de João, né, segundo a tradição, a história, todos morreram martirizados, né? E Estevão agora, né, ele inaugura, né, essa galeria. Ele foi o primeiro mártir ali, né, após o Senhor Jesus. É claro que o Senhor Jesus, ele se entrega voluntariamente, e o discípulo que seguiria Jesus até a morte. Então nós temos nessa galeria Estevão cumprindo esse papel, obedecendo a Jesus, crendo e tendo uma grata recompensa, né? Imagine ver os céus abertos, ver o Senhor, ver Deus e ver o Senhor à sua mão direita. Eu tenho certeza que ali foi um refrigério, né? Sua alma aliviou ali, ele pôde cumprir, né, aquele momento de dor ali, o momento que ele estava sendo entregue, e ainda pôde, né, cheio do Espírito, perdoar aqueles que estavam fazendo aquele tão grande mal. A introdução diz o seguinte: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da Igreja Antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo causou inveja aos adversários do Evangelho. A Bíblia vai dizer que ele disputava, né, com aqueles daquela sinagoga chamada dos libertos. E ele, então, era um autêntico evangelista e apologista, né? Ou seja, ele defendia a fé. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Glórias a Deus. Então veremos, né, temos esse panorama do que estaremos estudando nesta lição 7. O primeiro tópico, então, nos traz aqui o testemunho de Estevão. O irmão Evandro está aí com a bola, né, com essa responsabilidade de nos trazer esse primeiro tópico. O primeiro tópico, como lido pelo nosso professor evangelista Fernando, fala do testemunho de Estevão. O primeiro subtópico fala Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6,
versos 3 e 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Nesse trecho aqui, que está cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, causou inveja aos adversários. A gente nota que a inveja ela já vem lá do princípio, quando Caim teve inveja do seu irmão e acabou assassinando Abel. Então, aqui no Novo Testamento, nós estamos vendo que a inveja ela continua. E trazendo para os dias de hoje, também não é diferente. Quando o inimigo vê um homem dentro da igreja, cheio do Espírito, pregando de forma avivada, com uma fé indiscutível, também ficam desfazendo do próprio. Porque o poder do Espírito Santo, ele é um poder sobrenatural. É por isso que Estevão, através dele, Deus operava sinais, com os sinais, os prodígios, usava ele de forma tremenda. E ele possuía 3 características importantes, que era dotado de grande sabedoria, ousadia e graça. Nós também podemos ter essa mesma graça, essa mesma ousadia. Estevão é um exemplo. Nos dias de hoje, devemos orar para que Deus levante crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Mas por que a gente não nota, às vezes, isso? A lição fala de avivamento. Este avivamento não depende somente de Deus, depende de mim como igreja. Buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para ter essa ousadia, esse poder de pregar com fé como Estevão teve. Então, é isso que eu vejo nesse primeiro tópico, que quando Estevão pregava, quando Estevão cuidava ali das coisas de Deus, ele acabou despertando ira nas pessoas. As pessoas, em vez de aproveitar que o irmão está ali avivado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e abrir o seu coração para ficar cheio também, ficam disputando, ficam com raiva. Mas uma coisa é certa: quando Deus começar a trabalhar na sua vida, quando você der espaço para o Espírito Santo entrar dentro de você, você pode ter certeza que você vai operar sinais, maravilhas e prodígios, tais como esses homens de Deus também operaram, porque Estevão era um homem normal. Eu separei um trecho aqui, em Atos 6:5, que ele era um homem cheio de fé do Espírito Santo, sempre compromissado com o Senhor. E os crentes da igreja primitiva, eles priorizavam a Bíblia, priorizavam a missão comissionada do Senhor. Jesus comissionou eles a pregarem o Evangelho. E Estevão foi um dos 7 diáconos para cuidar dos mantimentos da casa. E ele chegou, ao fazer esse trabalho, e cheio do Espírito ele fazia, então ficou marcando as pessoas pela sua ousadia, pela sua sabedoria, e é uma coisa que causa inveja em muita gente. É um sentimento de difícil libertação, a inveja. Então, ela é tão forte que faz com que alguns não desenvolvam-se. Tem muita gente nas igrejas precisando desenvolver-se, mas além de precisar buscar, também precisa
desse Espírito Santo que habitava em Estevão. É verdade. Então, A promessa é para todos, né? exatamente, para todas as gerações. Porque na Bíblia não tem nada sobre a vida pessoal de Estevão. Não sabe seus pais, irmãos, se ele tinha esposa, filhos. O que se sabe é que ele foi verdadeiramente importante, foi fiel, mesmo quando confrontado com a morte certa. Então, ele sabia que ele ia morrer. Ele tinha convicção da morte dele. Mas no versículo 60, nos dá um conforto. Ele adormeceu. É verdade. E ele agiu ali como um verdadeiro profeta ali do Antigo Testamento, né? Que enfrentava, né, reis, enfrentava sacerdotes, enfrentava o povo, mas, né, declarava a verdade. E sempre quando se declara a verdade vai ter oposição, né? É como no mundo que vivemos hoje, né? Você vê que o evangelho é criticado, ele é, né, zombado, né, e muitos estão, né, contrários, porque a Bíblia diz que comunhão há as trevas com a luz, né? E quando a luz brilha, as trevas ou somem, ou fogem, ou se irritam, né? É o que aconteceu aqui com Estevão. Ele, como um verdadeiro profeta, né, anunciando ali a palavra, a verdade, e denunciando, né, o pecado do povo, inclusive por terem matado Jesus, terem negado ou rejeitado, né, a salvação que Jesus oferecia. E agora Estevão também, né, sofre a ira, né, desses que querem viver do mesmo jeito, querem viver nas suas vidas de pecado, e o avivamento ele vai gerar também uma perseguição, porque quanto mais a luz brilhar, mais as trevas vão se incomodar. Não é verdade, irmão Evandro? Exatamente. Sempre que se levantar alguém, o inimigo vai tentar abater. Então, Estevão era um homem como nós, normalmente. Então, podemos também ser cheios do Espírito Santo como ele. Foi o que Deus nos comissionou, irmão Fernando. Ele nos chamou para isso, para sermos Marte também. Isso. Testemunha, que pode significar Marte também, né? Exatamente. Até o extremo do termo é morrer sem negar a fé. E Apocalipse diz que receberemos a coroa da vida. A ousadia de Estevão era tão grande que ele enfrentou o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte perversa. Eles procuravam culpados, ficavam procurando culpa para matar, para condenar. Então, com todos os seguidores de Cristo, iniciando com Estevão, assim foi o Sinédrio. Assim como foi com Cristo, também foi com Estevão. E interessante que no prosseguir da lição, vai falar que o Sinédrio, quando olhou para ele, viu nele um semblante de anjo. Ali poderia ter evitado, mas era parte das escrituras, né, irmão Fernando, que aquilo acontecesse. Inclusive gerou, né, depois uma perseguição, né, após a morte de Estevão. É claro que essa perseguição já vinha nascendo com ódio que alguns sacerdotes, né, esses compunham, né, o Sinédrio, os fariseus, os escribas, tinha contra os discípulos, né, desde quando eles começam ali a operar milagres. E na Bíblia, no capítulo 6 aqui, é porque ia aumentando o número de discípulos. Então, tudo isso gerava inveja, né? Então, e a partir de Estevão, então, começa uma perseguição mais ferrenha. Inclusive, Paulo vai encabeçar essa perseguição, né? Seguidamente foi. Irmã Evandro aqui fala também que aqueles que se levantaram era dessa congregação, né, ou dessa sinagoga, melhor dizendo, chamado de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre essa sinagoga, né? E, inclusive na versão NVT, né, o versículo vai dizer o seguinte: um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Então, esse libertino remete a isso, né? A uma sinagoga de pessoas, né, que eram judeus, mas provavelmente foram levados por Roma, né, quando Roma começa a dominar, como escravos. E eles alcançaram lá, de alguma forma, a liberdade.
e agora eles tinham essa sinagoga, né? Então eram aqueles ex-escravos, que agora eram os libertinos, né? A gente pensa assim que libertino é que eles viviam na libertinagem, né? Mas Pelo não é. nome, Libertino pelo nome quer a gente dizer, se engana se não pesquisar. do latim quer dizer esses libertos, né? Então, mas havia ali aquela sinagoga e talvez Estevão fazia parte dessas famílias, né? Desses judeus que haviam sido levados e agora estavam ali participando dessa sinagoga, mas aqueles homens não concordaram com as ideias de Estevão, ou melhor, não concordaram com a palavra, com as boas novas do Evangelho, né? Por isso surge tamanha oposição. Uma covarde oposição, segundo o subtópico. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos capítulo 6, versículos 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como rosto de anjo, escrito lá em Atos, capítulo 6, versículo de número 15. E quando Estevão estava passando por este processo, eles puderam ver o semblante de anjo, como o comentarista deixa claro aqui. E a partir dali eles poderiam impedir ou evitar a morte de Estevão, sabe? Mas não. Então o Sinédrio agiu de forma ferrenha com Estevão, que não baixou a guarda. Isso. Não baixou a guarda para o Sinédrio, não. Ele usaram falsas testemunhas, né? Ele enfrentou o Sinédrio. Usaram falsas testemunhas, como no julgamento de Cristo também, né? Isso foi. Usaram de falsas testemunhas. Isso acontece hoje também em muitos países que o evangelho é perseguido, como eu já vi assim, alguns relatos na Índia, por exemplo, aí naquelas aldeias, quando querem acusar ali algum cristão, e às vezes até tacam fogo nele, ou queimam sua casa, ou matam sua família. E muitas das vezes usam também de falsa testemunha, né? Alguém ali daquele povoado, daquela localidade, levanta uma acusação, né, falsa, e acaba levando nossos irmãos também a morrerem e serem martirizados, como aconteceu aqui com Estevão, né? Exatamente. Estevão inaugurou, mas até hoje isso acontece, né? Nesse tópico, Estevão lembrou de seu fiel patriarca Abraão e como Deus o levava de uma terra pagã para a terra de Israel, onde fez um pacto com ele, né? Ele falou da jornada de seu povo, isso perante o Sinédrio, a estada de José no Egito, a libertação deles por Moisés 400 anos depois. Ele lembrou como Moisés havia encontrado, porque o Sinédrio, quando julgou Estevão, foi com base na lei mosaica, não foi, irmão Fernando? Foi. Então, Deus no deserto de Midian, em uma sarça ardente, explicou como Deus capacita Moisés a libertar o seu povo da idolatria e escravidão. Tudo isso, perante o Sinédrio, Estevão ousadamente falou ali. Isso. De tudinho. Essas coisas eram lá do início. Mas ele mesmo assim, ele falou tudinho. E assim, o pecado da blasfêmia, escrito também nesse tópico, era uma sentença de morte por apedrejamento. Se fosse verdadeiro. Isso. Olha como era a crueldade a perversidade das sentenças, irmão Fernando. Isso. A morte de Jesus Cristo também, a morte de Jesus Cristo, da forma que ele morreu ali, pregado na cruz, com a coroa de espinho, era para um pior delinquente. Isso. E interessante que, conforme alguns estudiosos, não era para eles matar Estevão apedrejado. Mesmo que a lei mosaica, né,
fizesse, né, essa recomendação ou aplicasse essa pena, porque eles não era para matar Estevão, porque eles não tinham essa autoridade. Naquela época tinha que passar por Roma, como Jesus, né? Eles tiveram que levar até Pilatos para Pilatos dar a última palavra. Mas eles mataram Estevão aqui na surdina, ou seja, né, até passando por cima da autoridade de Roma. Fizeram aquela tramóia, né, tudo rapidamente e apedrejaram Estevão. Mas eles não tinham essa autoridade porque eles não tinham autonomia, né? Eles não eram uma nação soberana, eles estavam debaixo do jugo de Roma. Então, para aplicar a pena de morte, eles podiam até dar a sentença. Mas para aplicar, eles precisariam consultar a Pilatos ou o governador ali, alguém que estivesse na autoridade em nome de Roma, como aconteceu com Jesus. Jesus só foi morto porque foi até, né, a última instância, que era Pilatos. Porém, aqui Estevão não, eles fizeram realmente um julgamento totalmente determinação. Falso, né? A determinação de matar Estevão era muita raiva. Odiosa. Foi um rito sumário, né? Fizeram de uma vez ali, vamos apedreja e mata logo, acabou. Né? Exato. Então, eles até estavam, né, passando por cima da lei romana, que eles não podiam aplicar a pena de morte sem essa autorização de Roma. A fúria dos acusadores, né? Tudo vai encadeando, né, esse subtópico exatamente com o que a gente está comentando, né? Diga aí sobre essa fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Em suma denúncia às suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tal dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus puseram-lhe no coração. Então Estevão tinha... Quando você é cheio do Espírito, que era o caso de Estevão, você só tem um alvo, que é o reino. Como Estevão era dotado de muita sabedoria e ousado, ele não temeu seus acusadores. Ele enfrentou, pelo contrário, ele enfrentou como um soldado numa guerra que não tem para onde correr. Porém, a situação de Estevão, ele já tinha consciência de que ia ser martirizado. Então ele disse: bom, eu vou morrer, mas eu não vou morrer calado, negando o meu rei, negando a fé a Cristo. Porque aquele momento que ele passava ali, ele já sabia, ou seja, Deus já tinha rasgado o véu, Jesus Cristo já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus. Então, os ensinamentos, aqueles 40 dias após a sua ressurreição, que Cristo passou com eles, deu-lhes muitas lições. Estevão não estava nesse meio, mas Estevão já tinha o Espírito Santo mais na frente. Ele provou do Pentecoste, né? Exatamente. Acredito que ele estava ali naquele meio, né, irmão Fernando? A Bíblia não relata, mas acredito que ele estava naquele meio. Ou no meio dos 3.000 que aceitaram depois, mas isso. Ele já era destacado na hora de escolher os diáconos, né? Então Exato. As pessoas já tinham ele como referência de homem de boa reputação, cheio do Espírito. Isso, as palavras de Colossenses, no capítulo 3, versos 2 e 3, poderiam ter sido escritas sobre a vida dele, embora sejam aplicáveis a todos os crentes, que diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de Estevão, e mais ainda sua morte,
irmão Fernando, deve ser um exemplo de como todo crente deve se esforçar para viver comprometido com o Senhor, mesmo diante da morte. Temos que ser fiel e pregar o Evangelho de forma corajosa, conhecendo a verdade de Deus e disposto a ser usado para o seu plano e propósito. O nosso maior propósito é ganhar almas por reino. E o nosso galardão, ele é certo, como dito lá no início, a coroa da vida. Então, o testemunho de Estevão é um farol, uma luz para o mundo perdido e agonizante, para a história que precisa de filhos de Abraão. Então, eu vejo Estevão como um exemplo a ser seguido de servo, né, irmão Fernando? Cada um que deixou um registro nas Escrituras, a gente consegue extrair vários princípios. E os princípios dotados em Estevão, nós podemos alcançar, porque o Deus que operou em Estevão opera nos dias de hoje também. Agora é preciso que nós dê espaço para essa usabilidade do Espírito Santo. É necessário que busquemos com força. E os cristãos da igreja primitiva, eles não buscavam as coisas terrenas. Eu não sei se é porque naquela época não tinha tanta distração como tem hoje, que o cristão de hoje é diferente do cristão da igreja primitiva, que a distração faz com que você desvie o foco. É necessário você ter um compromisso. E Estevão está nos dando aqui uma lição de comprometimento com o reino. Porque a palavra de Deus diz: primeiro buscai as coisas do alto, a justiça de Deus, e tudo será acrescentado. Então, por isso que não faltava nada para eles. Ali em Atos 2, 42 a 46, 47, a gente vê como eles eram todos unidos, a igreja primitiva. Então, a igreja do século XXI é muito diferente. Nós não temos a essência da igreja primitiva. A culpa não é do credo, a culpa não é do ministério, não, a culpa é de nós. A palavra ela é pregada todos os dias e a palavra está escrita na Bíblia. Então temos que buscar as coisas do alto, como Estevão buscou. Temos que pregar, ser ousado mesmo, tudo dentro da palavra de Deus, né, irmão Fernando? É verdade. E a gente vê que isso, né, acontece hoje no mundo, né? Em muitas partes do mundo em que a igreja é perseguida. Pessoas estão morrendo sem negar Cristo, né? Nós estamos na zona de conforto. E como o irmão falou, às vezes, né, envolto de, né, cercado por muitas distrações e acabando perdendo o foco do céu, né? E interessante aqui, como o irmão falou, que ele confrontou, né, como se fosse um soldado. Ele começa contando a história desde Abraão, né? E faz essa ponte com Cristo. E olha o que ele diz lá em Atos 7, 51 e 54. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Eles até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Né? E ouvindo isto, eles se enfureceram. Então, realmente ele conta a história e conta, né, todo o problema de Israel, né, de ir atrás da idolatria, de não obedecer a palavra, não a lei que recebeu, como diz aqui, né, recebeu a lei por ordenação dos anjos, ou seja, a lei veio do céu, mesmo assim, né, eles desobedeciam e acabaram, né, como os seus pais matavam os profetas, eles também mataram a Jesus, que seria aquele profeta que Moisés disse, né, no meio de vós se levantará um semelhante, né, um profeta tão grande, né? Então, esse Jesus que se levantou, eles mataram e agora estava matando Estevão. Então, essa forma de viver, né, como o irmão falou, né, pensando nas coisas do alto e não das coisas da terra, né, é uma forma de você, quando for,
né, digamos, enfrentar um risco, um perigo dessa forma, você ter coragem, né, estar cheio para poder não negar a Cristo e ser fiel até a morte, né? Nós temos muita liberdade aqui no Brasil, por enquanto, né? Que Deus nos guarde, né? Mas o mundo, Deus continue nos dando graça, né? Mas no mundo muitos cristãos estão morrendo sem negar a Cristo, e nós temos que meditar sobre isso e ver se realmente nós estamos vivendo esse cristianismo, né, genuíno, né, a ponto de não negar a fé e ser fiel até a morte, como o martírio é trágico, né? O martírio ele é trágico, mas isso, para Cristo é uma vitória extraordinária. Então, e gera frutos, né? Gera uma frutos, semente exatamente. Que cai, essa semente vai gerar uma árvore. O segundo tópico vai falar sobre a preciosa morte de Estevão, né? Então a gente já comentou muito desse tema aqui que vamos abordar agora, por exemplo, cheio do Espírito Santo, a gente já viu que era uma característica do próprio Estevão, daqueles homens que foram escolhidos para serem os diáconos, né? E em lições passadas a gente viu que a qualificação para um diácono era a mesma de um pastor, de um bispo, né? De um presbítero, ou seja, não importa o ofício, né? Todos eles eram oficiais da igreja que tinham essa responsabilidade e tinham que ter essas prerrogativas de serem cheios do Espírito, né? Então, esse Estevão era esse que foi o primeiro mártir da igreja. Ele, então, era cheio do Espírito e ele teve aquela visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, né? Que lindo isso. Então, ele não se intimidou. Que lindo, né? Esse momento na Bíblia, viu? Glória a Deus, né? Ali foi que irritou mais os acusadores, né? Mas para Estevão ali foi um refrigério consolador. Fernando, quando você tem intimidade, quando você tem uma intimidade como a de Estevão, a gente nota a intimidade dele, irmão Fernando, a gente encara o martírio dele como um refrigério, né? Isso. O martírio é aqueles que não negam a fé, que morrem em pró, né? Mas você não negar Cristo até a morte, você vai receber a coroa da vida, né? Para aqueles que sofrem nas mãos de pessoas, né, pelo mundo aí afora, quando eles passam pela essa martirização, eles fazem como Estevão. A gente não pode, nem imaginamos, irmão Fernando, quando Estevão adormeceu, mas o exemplo que a gente tem de adormecer é uma coisa boa. Quando você está com sono, por exemplo, e você dorme, você adormece, irmão Fernando, é um descanso extraordinário. Então, foi o que aconteceu com Estevão. Aquele adormecimento ali trouxe a ele uma paz sobrenatural que só ele e Deus sabe. Glória a Deus, né? Deus já tinha anestesiado a alma dele, né? Já. E como a gente comparou ele com os profetas do Antigo Testamento, né? A gente vê que ele viu a glória de Deus, né? A gente lembra de quem? De Isaías, né? Vendo lá o trono de Deus, os serafins voando, né? Toda aquela esplendor. E também lembramos de Ezequiel, né? Que via lá o trono de Deus, os querubins, né? Então, também Estevão teve esse privilégio, né? Então, isso, e Deus mostrava isso, irmão Fernando, como uma luz redondamente clara para que eles prosseguissem ao qual foi comissionados. Então, essas histórias aí que estão escritas nas Escrituras são histórias verdadeiras para nos dar ânimo de seguimento, de seguirmos fiel até a morte. E ter uma fé semelhante, né? Louvado seja o nome. Isso. O segundo subtópico fala sobre a violência dos acusadores. Também nós já falamos aqui sobre a fúria, né, desses acusadores, né? E quando Estevão fala que está vendo Jesus, aí que eles têm mais raiva ainda, né? E interessante que eles então levam Estevão para fora, né, para apedrejar agora, né, e depositam seus mantos, né, suas roupas ali aos pés de um jovem chamado Saulo. Segundo também alguns comentaristas, esse depositar
os mantos, né, ali aos pés daquele jovem, que depois ia se tornar o apóstolo Paulo, não era simplesmente dizer assim, guarda aí nossa roupa que a gente vai ali matar Estevão. Não. Também era um ato simbólico, esse depositar, né, essas roupas, esses mantos aos pés daquele jovem, era como se aquele jovem, ele era um representante do Sinédrio, né? O Sinédrio não saiu para apedrejar, o Sinédrio julgou. Então ele estava ali consentindo com a morte. Era como se o Sinédrio estivesse dizendo isso, né, aplique a pena, né, mate. Quando lemos aqui em Atos, capítulo 22, versículo 20, né, o próprio Paulo, né, ele relatando ali toda a sua trajetória e fazendo a sua defesa ali em Jerusalém, ele diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Então ali não era simplesmente, ô menino, fica aqui segurando essa roupa, não. Era um consentimento, era como se ele estivesse ali representando o Sinédrio. E quando fala jovem, aqui a gente pensa, não, deve ser 16 anos, 15 anos, não, ali já era cerca de quase 30 anos. Tanto é que dali, após a morte de Estevão, começa a perseguição, e Saulo já é um dos representantes da perseguição, né? Um dos que encabeçam ali e sai prendendo, sai açoitando, né? E até matando, né? muitos cristãos, até o ponto que ele se encontra com Jesus e Jesus transforma a vida dele. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, o perdão no martírio, né? Outra cena maravilhosa, né, irmão Evandro? Quando ele, mesmo sendo apedrejado, ele pede para que Deus não imputasse aquele pecado àquelas pessoas, né? Então, ele fez exatamente como Jesus, né? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Exato. Dizia, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, você vê que realmente a sua fé era genuína, né? Ele tanto sofreu, defendeu, né? Foi acusado falsamente, foi apedrejado, mas o Senhor dá aquela visão do céu e agora, no momento que ele está entregando o seu espírito, ele perdoa, né, aqueles que estão lhe ofendendo daquela maneira tão cruel, né, e matando ali naquele apedrejamento. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor, recebe meu espírito. E, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes, né? Mesmo o confronto que ele fazia era para tentar salvar, né? Para tentar esclarecer aqueles que estavam no pecado, repetindo os pecados dos seus pais no Antigo Testamento. Então, ele não tinha nenhuma raiva, né? Ele pregava por amor, tanto é que perdoou a ofensa, né? Perdoou aquele grande mal que fizeram a ele. Glórias a Deus, né? Que exemplo, né, irmão Evandro? Sim, sim. O apedrejamento de Estevão, ele é um lembrete para aqueles que têm a sua fé firmada em Deus, porque ele pode nos usar de maneira extraordinária se a gente se deixar ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o segredo é a gente pedir para que ele venha nos encher. Porque quando a gente for tentado e se preocupar com o sofrimento, podemos enfrentar como Estevão enfrentou. Podemos ter essa sabedoria porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E a graça de Deus, ela é suficiente no momento de sofrimento e não antes. É no momento do sofrimento para poder experimentar esses refrigérios. Então, quando você se dispõe a deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele vai trabalhando. Porque, como eu disse um pouco atrás, o nosso objetivo é a coroa da vida. Então, para alcançar a coroa da vida, a gente tem que suportar as adversidades, o sofrimento. Não é fácil, porque às vezes a gente vê pessoas sem compromisso,
se dando melhor. Como eu já falei anteriormente, que se você não focar no alto, as coisas te distraem e te desvia. Você acaba virando uma igreja morna, irmão Fernando. Isso. Onde você tá meio lá, tá meio cá. E duvidoso não entra no reino dos céus. Duvidoso não entra não. Você tem que ter a sua certeza, a sua confiança, a sua fidelidade até a morte, como estes homens da igreja primitiva. Infelizmente hoje a gente vive uma época de homens que não suportam a sã doutrina, amontoa, né, falsos mestres, conforme a comissão dos seus ouvidos, e a gente vê um evangelho, né, descompromissado, um evangelho, né, que é imediatista, que as pessoas só pensam na bênção. Se esquece daquela palavra que Jesus falou a Ananias, né? Vai lá porque ele é vaso escolhido, né? Paulo é vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer em meu nome. Hoje ninguém quer padecer em nome de Jesus, só quer a bênção, né? Só quer o culto da vitória. Que Deus Exatamente. nos ajude, né? O terceiro tópico, irmãos, fala sobre o avivamento no sofrimento. É mais ou menos o que a gente está comentando agora. Então, fala sobre dois subtópicos aqui, divididos em dois subtópicos, são sofrimento e morte dos apóstolos, né? E o segundo é o avivamento e sofrimento. Irmão Evandro, esse primeiro subtópico, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Nesse tópico aqui que fala sobre sofrimento e a morte dos apóstolos, a Bíblia não tem registrado como eles morreram, apenas fala que eles morreram de forma violenta, alguns estudiosos. Em Atos capítulo 12, no versículo 1, a gente vê que a morte de Tiago por uma espada. Então, a partir daí, a gente dá para ter uma noção de como eles eram mortos, mas eles sabiam que iam ser martirizados, mas eles tinham uma única certeza, era ser fiéis até a morte. Isso dotado do Espírito Santo. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você não se preocupa com o sofrimento de jeito nenhum. Como estes homens aqui da igreja primitiva, eles foram mortos de forma cruel. Segundo os relatos, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, eu conjecturo que diante dessa situação, quando Pedro foi martirizado, chegou no momento do martírio dele, ele carregava uma angústia por ter negado a Cristo. Então, quando ele viu que Jesus ressuscitou, então ele disse: agora eu serei fiel até a morte, porque a coroa da vida está guardada. Eles tinham isso cravado no coração, irmão Fernando, porque se eles não tivessem isso cravado nos seus corações, certamente eles não enfrentariam. Bom, vão fazer pior do que fizeram comigo, com vocês. Porém, eu não tenho certeza se vou os salvar. Não, de maneira alguma. Jesus Cristo disse: eis que eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, para lhes dar força. Então é Ele quem nos dá força no sofrimento, entendeu? Então os apóstolos, quando enfrentaram os seus martírios, eles puderam não negar, como está nas Escrituras, e nas suas tentações também eles não negaram, independente da localidade,
da região, do momento, eles não negaram de maneira alguma. Portanto, serve de exemplo. Olha eu aqui, eu não tenho como ir para a igreja como eu desejo, mas pela glória de Deus e segundo pela sua visão, você trouxe uma forma de me inserir na obra do Senhor. E para mim é motivo de grande alegria expressar as coisas do alto para os irmãos, porque eu acredito que o desejo de todo cristão que quer compromisso com Deus é estar na obra, independente dos espinhos que se falam, né? Das dificuldades. O desejo do verdadeiro cristão, irmão Fernando, de estar na obra, à frente ali. Todos precisam sair da zona de conforto, porque Deus não chamou ninguém. Jesus morreu na cruz por nós, e ele não chamou ninguém para ficar no banco de igreja. Agora nós precisamos nos capacitar. Peraí, muitos às vezes falam, Deus capacita os escolhidos. Ele não foi a gente que escolheu, ele quem nos escolheu. Então, se a gente foi escolhido por ele, precisamos dar glória a Deus por ele ter nos escolhido. E ele tem um propósito na vida. Cada ser humano que vem à Terra, Deus tem um propósito. Cada um que ele dá o sopro da vida, ele tem um propósito para ele. Agora, esse propósito depende de mim aceitar ou não, porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para eu, você e todos os crentes fazerem as suas escolhas. Toda a humanidade pode fazer a sua escolha. A palavra de Deus diz que larga é a porta que conduz ao inferno, estreita é a que conduz ao céu, e por essa ninguém quer. Exato. Então, ninguém quer sofrer por Jesus. Agora, quando nós passamos agora, estamos chegando no carnaval. As pessoas se programaram lá atrás para este carnaval. Quando termina o carnaval, aí já estão se programando para as festas juninas, irmão Fernando. Exato. E outros já estão preparando para o próximo carnaval. Já imaginou se essas pessoas se preparassem para a volta de Jesus Cristo? Já pensou se esse compromisso, essa meta de ganhar almas para o reino, de servir a Deus com integridade e com fidelidade, fosse cravada nos corações, a gente não tinha tanto sofrimento como nos dias de hoje. Tanta violência, né? Tanta mazela. Exato. Né? Deus escolheu a mim com um propósito. Naquele dia, se eu tropeçar no meio do caminho, começar a desviar do caminho, quando eu chegar naquele dia, ele vai dizer, você vai chegar para Deus, irmão Fernando, e vai dizer, Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios, preguei o evangelho, curei enfermos, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é exclusivamente para a igreja. Isso não é para quem não é crente. Isso é para a igreja. Quem diz que fez ou não fez, deixou de fazer, vai ser tudo julgado, né? Exatamente. Nada. Até por uma palavra que a gente disser, dependendo qual for a palavra, a gente será julgado. Se a gente for aqueles que forem arrebatados, eles também passarão por um breve julgamento de palavras. No dia do julgamento final, irmão Fernando, Deus vai trazer, como está escrito lá em Apocalipse 20, Deus vai trazer os pecadores e Deus é justo. Ele vai dizer ali o porquê que eles vão receber o castigo eterno. Porque causou muito sofrimento, sofreu e não seguiu as ordenanças que Deus comissionou. Oportunidade teve, né? Não falta oportunidade. Sempre vai estar alcançando, né? Irmão Ivano, o irmão falou sobre sofrimento, né? Inclusive o irmão citou aí a questão de não poder assim, ter acessibilidade aí para a igreja quando quer. O irmão tá na cadeira há quanto tempo? Assim, o acidente do irmão já foi que ano? O irmão lembra?
Rapaz, no dia 9, dia útil de fevereiro, vai fazer 18 anos. 18 anos, né? Sabe quanto tempo de crente eu tenho, irmão Fernando? Diga. Chute aí. Uns 30. Não chega a isso não. Queria eu. Se eu tivesse esses 30 anos, irmão Fernando, eu não tinha me acidentado. De jeito nenhum. Já foi depois. Desde 2007. 17 anos. Isso, vou fazer em dezembro 17 anos de cristão. E eu sempre tive desejo de servir. Às vezes as mãos não ajudam, mas a gente vai falando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então, esses 17 anos fiel, né? Mesmo no sofrimento, mas não negou a Cristo. Não, de maneira alguma. Glórias a Deus. É o que fala também aqui sobre o último tópico, né? O último subtópico, o avivamento e sofrimento. Então, destaco aqui o seguinte: a Bíblia nos mostra, né, que essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Irmão Fernando, o que é ser resiliente? Resiliente é aquele que suporta, né? Que ele é igual a palmeira, né? Vem o vento, ela enverga, não quebra, daqui a pouco volta para o lugar. Ele suporta, ele se adapta, né? De acordo com as intempéries, né? Ele vai vencendo, ele não se quebra, não se racha, mas ele consegue, então, suportar as dificuldades. Então, para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade, né? Então, creio que o irmão, durante todo esse tempo, né, no meio desse sofrimento, mas de vez em quando o Senhor dá refrigério. O Senhor sopra uma brisa, né? O Senhor alivia a alma. Então o Espírito Santo é isso que faz com que cada dia mais precisamos de avivamento para poder chegar até o fim, né? Então é uma lição tremenda esse trimestre, e se todo mundo frequentasse a IBD, né, ia sair tão forte, né, tão alimentado e com sede de provar diariamente, né, o avivamento que Deus quer nos dar. A conclusão diz: diante dos inimigos do Evangelho, de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Glórias a Deus. Amém, irmão Ivano? Amém. Vamos já concluir. Nosso irmão vai deixar as suas considerações finais. Eu já quero te agradecer por esse apoio, né? Sempre é muito bom dividir, fazer essa dobradinha no nosso estudo da Escola Dominical. Irmão Evandro, esteja à vontade. Diante dessa lição que a gente acabou de ler, destaco aqui duas coisas: sofrimento e avivamento. Glória a Deus. Ambos andam juntos. Para que você venha suportar o sofrimento, é necessário que você viva um avivamento constante. Portanto, cada crente que está nos acompanhando, crave isso nos seus corações. Suporte o sofrimento, mas suporte ele buscando o avivamento continuamente. A palavra de Deus diz que a gente deve orar sem cessar. Assim é o avivamento, devemos buscar o avivamento sem cessar, para que o Espírito Santo continue nos dando graça, força, sabedoria e discernimento para prosseguir, independente das nossas circunstâncias. Que Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste nesse momento. Amém. Então, na próxima lição, nós vamos falar ainda sobre avivamento e vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Deus continue abençoando os amados, continue, né, compartilhando esse trabalho. Tem um slide sempre na descrição do vídeo, e que os amados possam se inscrever, né, curtir e comentar. Contribua com o aprendizado, né, fazendo seu comentário e acrescentando mais coisas para que os outros que estarão assistindo o vídeo também possam, aleluia, aprender com o teu comentário. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.